Olá, galerinha. Vamos falar um pouco agora sobre o concurso da Assembleia Legislativa do Ceará, né, e como se preparar para a prova discursiva. Nosso foco aqui vai ser a prova discursiva. O edital é do Decan, não gosto dessa banca Decan. Realmente é uma banca que faz pouco concurso. Eu não entendo porque esses bons concursos, né, como a Assembleia Legislativa, inventam de contratar banca que não é tão grande. Não é que Decan seja uma pequena banca, mas você tem uma FCC, você tem uma FGV, tem uma Sebrasp, enfim. Não tem o que a gente fazer, segue o jogo, né? Também não é uma banca de outro mundo, não faz esses absurdos. As grandes também de vez em quando, né, pisam ali na bola, então vamos embora. É a banca Idecan, a data da prova vai ser agora em agosto, então dá tempo de se preparar, tem um mês para praticar bastante aí a sua prova discursiva, depende de quando você estiver vendo, né, esse vídeo. Se faltar uma semana, pratique, se faltar 2 meses, pratique também. Mesmo dia da prova objetiva, e quem vai corrigir quem tiver acima de 50% no objetivo. Então veja que é uma grande quantidade aí de correção, né, de pessoas que vão poder ser corrigidas. A gente tem dois cargos diferentes, o cargo de analista legislativo e o cargo de técnico. O de analista tem duas questões técnicas, de até 20 linhas cada. 40 pontos no total. Olha quanto ponto é, gente. O ponto de corte 24 não me importa, porque no ponto de corte dificilmente você vai ser aprovado, então tem que estar ali mais para cima. Né? E 5 horas de prova para fazer esse seu resultado. Essa é a sua discursiva. Técnico legislativo, uma redação sobre atualidades de 20 a 30 linhas, 20 pontos, também ali com 4 horas de prova para ser feita. Vai ter corrigido as pessoas que fizerem ali pelo menos 50% da prova objetiva. Então vamos lá, falando do de analista legislativo, né? Você tem duas questões técnicas de sua especialidade, até 20 linhas por questão. Olha esse até, cuidado, gente. Eu posso escrever 21? Não, que eu posso ser penalizado. Eu vou escrever 19? Não. Eu posso escrever 19? Posso, mas eu vou usar todas as linhas, gente. Porque aqui é que você vai diferenciar. Aqui é que eu vou ver se Sérgio é melhor que João, ou se João é melhor que Sérgio. Então, quanto mais informação você levar, maior sua chance de trazer algo novo, trazer algo que está no padrão. Então, lute até o final, use todas as linhas. Cada questão vale 20 pontos. E o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo trazer numa questão técnica, né? Um analista, o que é que vai se esperar ali? Que você traga uma fundamentação técnica, né? Que eu não gaste muita energia numa introdução, numa conclusão. O que a gente vai estar fazendo ali é respondendo. Eu posso trazer uma estrutura de dissertação, trazer ali uma introdução que responda ao que está sendo pedido? Sim, mas eu não vou gastar 3 linhas sem falar nada. Sem falar nada que eu diga, sem trazer conteúdo que lhe diferencie do vizinho. Quando você faz um resumo de um caso, quando você conta, essa trabalho vai discorrer sobre os aspectos relacionados à área da saúde, veja que você não trouxe nada, porque isso já estava no comando. Então isso não diferencia você de ninguém. Você não perde ponto, mas também não ganha ponto. E o objetivo seu é ganhar ponto. E quem vai fazer técnico legislativo, você tem uma dissertativa argumentativa, de atualidades, de 20 a 30 linhas. Vou usar quantas linhas de novo? 30 linhas, sempre botar lá no topo, trabalhando no meu máximo. E aqui a gente tem uma estrutura clássica de prova discursiva, né? Onde você vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Como é que eu estudo atualidade, professor? A atualidade é muito difícil de estudar. Então, a atualidade é praticar, fazer redação sobre temas comuns. Com certeza vai ser um tema que você sabe falar. É um tema que você sabe escrever. O difícil é que a gente não escreve mais. O difícil é que a gente não consegue mais escrever nada, porque hoje é tudo no computador. Isso você fala, você grava, manda ele escrever. Então, cada vez mais a gente perde essa habilidade da escrita. E por isso tem que praticar bastante. Onde é que está o peso da sua nota, né? Onde é que vem isso aí, né? A discursiva ela é eliminatória, e classificatória. Errar o corte custa a vaga, independente da nota no objetivo. O que quer dizer isso? É que eu tenho que tirar pelo menos 60% da nota da prova. Veja que o corte em ambos os cargos é isso. Não é uma nota baixa. Com 60 eu vou passar? Provavelmente não. Então eu tenho que estar aqui acima, porque poderia ser que uma das discursivas você tivesse não tão bem e na outra muito bem, mas não. Né? Eu tenho que ter 60% ali em ambos os cargos. Eu tenho que conseguir essa nota. Isso, lógico, porque está fazendo ali duas provas. Né? Só entra na correção quem já garantiu 50% de acerto na objetiva e depois, para eu passar na discursiva, eu tenho que fazer pelo menos 60%. Então, uma resposta fraca na de analista já compromete bastante ali, né, a nota máxima que você poderia tirar. Então tem que ter esse cuidado. São duas questões. Se eu for muito ruim numa, veja que isso vai pesar na minha outra. E técnico, a redação é o único critério de desempate real, além da nota objetiva. Veja que você tem aqueles critérios lá de lei, de idade, lá vai fumaça, mas o que vai fazer diferença mesmo, a não ser que seja um empate, vai ser essa questão da nota objetiva.
O que o examinador do IDECAN está de olho, e todo examinador vai estar de olho, é a formulação linguística, é o critério de maior peso na redação. Olha aí quem vai fazer redação. Né? Que é o que? O português, a coesão, coerência, domínio, norma culta. E como é que eu faço isso? Escrevendo, praticando. A gente tem curso com correção individualizada aqui, qualquer coisa nos procura, e a gente vai acompanhar você ali de perto. Né? Como é que funciona esse curso? A gente manda para vocês temas para que vocês elaborem a sua discursiva, manda para a gente para que a gente faça a correção. A organização e progressão textual são ideias encadeadas com lógica, sem repetição, sem ser parágrafo solto, jogado. A gente vê um começo, meio e fim. Então tem que praticar isso. Adequação ao tema e ao gênero. O que foi pedido? Né? Uma dissertação, como é que eu escrevo uma dissertação? Né? E eu estou respondendo aquilo que foi pedido. Né? É uma resposta técnica, né? Uma questão mais técnica. Como é que eu faço essa estruturação? Então tem que estar atento a isso. E a consistência do conteúdo. Domínio do técnico de especialidade e analista. Né? E a questão do repertório de temas gerais. E aí, muito mais do que o repertório, é praticar a escrita para que você consiga colocar isso na prática. O que é que custa caro? O que é que pode lhe tirar? Fuga ao tema, o que é aquilo? Né? Muito comum na dissertação, o cara pede para falar de um assunto, você termina tangenciando demais e fala de algo que na sua cabecinha tem a ver com o assunto, mas não tem a ver com o assunto. Eu tenho que falar sobre a segurança nos presídios brasileiros. Né? E eu começo a falar da segurança e me esqueço de falar de presídio, falo de segurança de uma forma geral. Acabou-se. Fora do limite de linhas, ele dá um mínimo e um máximo, aí você não faz respeito nenhum dos dois. Vai perder ponto, pode ser desclassificado. Identificação indevida, alguma marcaçãozinha que o cara pode dizer, vou botar aqui no lado, sai de vale, vou botar um SV. E aí o cara, quando fosse corrigir, ia ver SV e ia dar uma nota maior. Então não pode ter nada fora daquele campo que deve ser feito. A letra não pode ser ilegível, você não pode usar lápis. Professor, que besteirinha. Gente, tem maluco que vai fazer a prova levando lápis. Não leu o edital. Objetiva e discursiva são feitas no mesmo dia. Então sua energia precisa render até o fim do turno. Não é só a última questão de múltipla escolha, né? Então tem que fazer as duas coisas. No turno da manhã, eu tenho técnico legislativo, 4 horas, quando eu faço 50 questões e uma redação. E no turno da tarde, eu tenho 5 horas para fazer 70 questões e 2 questões, 70 questões objetivas e 2 discursivas técnicas. Então eu tenho que ter prática, eu tenho que ter treinado ao longo do tempo, fazer esse conjunto de informação. E quando a gente está estudando, muita gente não faz. A gente faz só objetiva, só discursiva. Treine em alguns momentos esse conjunto. Fazendo a objetiva e respondendo a discursiva dentro daquele tempo que você tem. Não deixe a discursiva para o final, se sobrar tempo. Né? Tem que ter um tempo. Quantos minutos eu vou gastar para a objetiva? Minha objetiva vai ser 3 horas. Então tenho 2 horas para a minha discursiva. Isso tem que estar muito ensaiado, muito praticado. Treine em casa com cronômetro. Então você coloca aqui no celularzinho um cronômetro regressivo e você vai treinando para você ver o seu tempo, né? Estou fazendo em 45, estou fazendo em 50 minutos, para que eu não estoure aquele tempo. Leve rascunho para as questões técnicas. O que é o rascunho, né? Você vai fazer os tópicos que você vai abordar. Você não vai passar todo o texto, porque não vai dar tempo de escrever todo o texto, passar limpo. Então, cuidado para não fazer isso. Temos vários vídeos falando como deve ser feita uma discursiva aqui com vocês. Então, como é que eu vou estruturar a redação aqui rapidinho com vocês, já caminhando para o nosso fim? Uma introdução objetiva, onde eu apresento o tema, a tese, poucas linhas, 3 linhas. Traga algo novo, não é só parafrasear, ou seja, copiar, falar de forma diferente do que estava ali no comando. O desenvolvimento com repertório, então, 2, 3 parágrafos, trazendo dados, exemplos, referências sobre aquele tema. Então, eu vou trazer a informação e trago um dado que corrobora com aquilo. Eu vou falar determinado aspecto e vou trazer um autor que traz aquela mesma ideia. E aí, a conclusão propositiva, sempre tento fazer isso. Retomar a tese e fechar com uma proposta de intervenção, uma síntese, algo que possa mudar aquele cenário. É muito rico isso aqui. Muitas vezes é cobrado, né? Tem banca que cobra exatamente isso. Proposta de intervenção. Então, fique atento, traz sempre isso, coloque isso como prática em suas redações. A questão técnica, tem que estar muito claro que aqui você não é uma dissertação. É uma resposta técnica, mais direta. O que é que se espera aqui muito mais? Domínio de conteúdo, né? Que você demonstre que você sabe o porquê daquilo que está sendo perguntado. Responda a cada um dos aspectos que foi colocado. Quando vem em letrinha, né, e tópicos, A, B, C, D fica mais fácil. Mas não faça na sua prova. A, e aí escreve do lado. B, escreve do lado. Faça um texto corrido. Né? E aí os elementos de coesão entre cada aspecto. Com relação a tal coisa, isso acontece. Por sua vez, no tocante a tal coisa,
esse é o resultado por causa dessa lei, por causa dessa jurisprudência. Então você vai trazendo sempre fundamentos técnicos, normas, conceitos, que fortaleçam, que distinguam a sua resposta de uma genérica, que distinguam a sua resposta do vizinho. Respeite as 20 linhas. Então você não pode escrever, mas eu sei demais, quero escrever em 50, mas você tem 20. Então você tem que ser objetivo, sem ser uma pessoa que joga informação solta, mas você tem que lutar para que você trabalhe tudo aquilo que você sabe nessas 20 linhas. Então, algumas vezes o que é que acontece? Tem vezes que você vai fazer um tema e aí realmente não dá. No finalzinho você tem 10 coisas para falar e você não vai conseguir trabalhar esses 10 aspectos. Porque você, normalmente quando você traz uma informação, você traz ela e desenvolve. No outro parágrafo, no meio do negócio, você vai soltar 2, 3 palavras-chave que depois você vai buscar isso com recurso. Quando a gente trabalha recurso, eu digo muito pessoal isso, ó. Faça a sua âncorazinha. Quando você está fazendo sua discursiva, pense na âncora. Como é que eu vou conseguir resgatar? Como é que eu vou conseguir voltar àquele ponto se a banca não vir? Então a âncora vai servir para isso, para que você não se perca na elaboração do recurso. E um plano de preparação bem rápido agora, vale por 2 cargos. Como é que eu vou fazer? Releia o edital do seu cargo, entenda bem, veja aqui na nossa aula qual é o formato, qual é a diferença da redação para a questão técnica, qual é o que você vai fazer. Monte um repertório atualizado. Então, qual é o repertório atualizado? Como é que vai fazer isso? Quem está fazendo a questão de técnico, veja um pouquinho além das notícias, Quando você for praticando os temas, você já vai ver. Cuidado aqui, porque muita gente vai querer. É muito mais fácil ver um jornal do que estudar, e aí começa a não estudar vendo jornal. Você é um estudante de jornal. Tem uma aluna minha que fazia mentoria e eu peço o pessoal marcar o tempo, E olhando o relatório do tempo dela, e estava lá. Atualidade, 500 horas. Não, porque eu fico vendo o jornal. Só, gente, você está se enganando. É muito melhor você praticar aquele assunto do que ficar só vendo e revendo temas. Treine um texto por semana se tiver muito tempo para a prova. Se estiver mais perto, treine mais do que uma vez por semana. Simule o dia inteiro de prova. A gente já falou um pouco sobre isso. Você tem que fazer objetiva e discursiva naquele mesmo tempo, naquele mesmo horário. Não é fazer objetiva de manhã e discursiva à tarde. Não é fazer discursiva e depois fazer objetiva. Você vai fazer tudo junto. Então você senta em casa, ou vai para a biblioteca, ou vai para a salinha de estudo, se tranca e simula essas suas 4, essas suas 5 horas de prova. Corrija com os critérios da IDECAM. O que é que a IDECAM cobra como critério? Então, a formulação linguística, a adequação ao tema, a organização e consistência do conteúdo. Veja que a formulação linguística é uma coisa mais ampla, regra, português. É não errar o português. A adequação ao tema eu tenho que estar respondendo ali o que foi pedido, A organização e conteúdo também relacionada ao conteúdo. E onde é que eu pego conteúdo discursivo? Estudando para a objetiva. Não existe estudo para a discursiva. Existe prática de discursiva, onde você vai colocar a mão na massa. Mas o estudo vem daquela base que serve para a objetiva ou para a discursiva. E reescreva aquelas respostas mais fracas, aquela resposta que você mandou para o professor, tem uma nota mais ruim, uma nota não tão boa. Depois de umas 2 semanas, depois de uma semana, você faz ela de novo. Professor, não tenho tanto tempo não, estou vendo seu vídeo agora e a prova é depois de amanhã. Então você já faz logo hoje. Você vai ter que adaptar a sua preparação, mas sempre tente refazer aquelas que a nota não foram tão boa. Então, de novo, conheça o formato, domine o critério, respeite o limite de linhas. É isso que a gente quer que você se preocupe. É isso que você tem que estar atento na elaboração da sua discursiva. Então, com essa combinação, é que você vai conseguir chegar lá. Não é só talento nato para escrever. Quem se prepara, quem passa, quem fica pelo caminho, a discursiva da Assembleia Legislativa do Ceará, são aquelas pessoas que fizeram o dever de casa. Então veja, combine, formato, critério, respeito a linhas, treino, prática, colocar a mão na massa. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Chega aqui os nossos canais para vocês nos encontrarem, nosso Instagram e nosso canal do YouTube.